Pessoal me cobrando bastante aí sobre o encerramento do pós-jogo do jogo contra o RB no Morumbi, em que de repente o vídeo parou no meio do caminho, né? Eu também não tinha notado. Quando eu publiquei o vídeo, depois que eu vi o pessoal comentando, eu fui lá olhar e realmente o vídeo deu uma cortada lá, já no final, é claro, mas exatamente no momento em que eu falava se não teria algum treinador que vai voltar a colocar os pontas nos seus devidos lugares. Criou-se uma máxima no futebol. É engraçado como o futebol ele evolui, né, em alguns sentidos, em outros ele, meu Deus do céu, hein? Ele volta para as trevas, para a idade média da bola. Já não passou da hora dos caras voltarem a inverter os pontas? Sei lá, em um determinado momento aí uma criatura resolveu colocar o canhoto na direita e o destro na esquerda. Não que já não existisse isso, mas isso era muito mais ocasional, tá, gente? O nosso querido Zé Sérgio, gigante Zé Sérgio, ele era destro, né? Ele era destro e jogava na esquerda. Só que é o seguinte, o Zé, ele levava a bola para o fundo e cruzava com a esquerda, ou ele comia para o meio e batia para o gol com a direita. Ou seja, a caixa de ferramenta do Zé Sérgio era grande. Tinha ferramenta ali para resolver qualquer tipo de situação. Se você pega o Marinho Chagas ou o Júnior Capitão, o Júnior Capacete, por exemplo, grandes jogadores, eles eram laterais esquerdos destros, né? O próprio Gilberto Sorriso jogava muito com a perna direita. Então, assim, você tinha isso ocasionalmente no futebol. Você pega o Dirceuzinho era um canhoto muito bom de bola, jogou no Brasil, na Europa, jogou no México, jogou aí em quanto é lugar do mundo. Um dos primeiros jogadores aí a jogar, né, nos anos 70, a jogar fora do Brasil, nos anos 80. O Dirceuzinho, ele jogava mais pela direita, era um canhoto, mas ele era meio que um armador. Enfim, gente, ocasionalmente, nosso Sidney Michael Jackson usava muito a perna direita. Tem um gol que ele faz na Portuguesa com a perna direita. Então, assim, ocasionalmente, mas você vai ter os grandes ponteiros esquerdos canhotos, os grandes ponteiros direitos destros. Aí um dia o treinador resolveu inverter as bolas e fazer essa criação aí. Só que é o seguinte, meus irmãos, para isso, não é só o cara ser oposto ao lado que ele está. Tem que ter uma combinação. Primeiro, quando ele come para o meio, ele tem que saber fazer duas coisas: bater bem no gol ou saber cruzar. A terceira coisa, ele faz muito isso para o lateral poder passar, né? Então ele carrega o lateral, o marcador com ele, para o lateral poder passar e de repente ele meter essa bola para o lateral sozinho, para o ala, qualquer coisa aí que os caras inventem. Então tem que ter uma composição para isso. E não é simplesmente trocar as pernas do Saci Pererê, do Currupira. O jogador hoje, o atacante, pelos cantos do campo, virou um Currupira, com as pernas viradas para dentro, para trás. Porque eu vejo o Ferreirinha do lado esquerdo não fazer porra nenhuma, e vejo o Nicão do lado direito não fazer porra nenhuma. O Eric ainda entrou, fez uma fumaça. Por que não? Por que não, é a pergunta, a gente voltar a ter essa formação? Por que não esse jogador que tem uma certa habilidade não poder? Por que o Eric, que tem uma certa habilidade, por que ele não pode ser um ponteiro esquerdo, no caso? Um cara que vai para cima do marcador, leva a bola para a linha de fundo e cruza para quem está chegando. Mas não, eu tenho que ter o ponto invertido. Se você perguntar para 50% dos treinadores, eles não vão saber te responder o porquê que eles põem o ponto invertido. Vou postar minha orelha direita, né? Nessa demanda aí. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, terça-feira. Que legal, semana intensa pro nosso querido Carpa. Uai, a gente tem Presida, tem Direba e tem Carpa, o treinador, né? Intimidade com o Carpini. De trabalho, né? Por que você já não inverte esses pontos, Carpini? Né? Tenta fazer alguma coisa diferente, cara. Não é inventar. Não é inventar. Inventou quem trocou os caras de lado, né? Inventou quem trocou. Claro, se o cara é um baita de um jogador, se o cara tem uma baita habilidade, eu não vou nem discutir com você, né?
Se o cara, por exemplo, o Vini Júnior, o Vini ele é destro. Ele joga pelo lado esquerdo, mas é o Vini Júnior, irmão. Não é o Nicão. Não é o Ferreirinha. Então, assim, quando você tem jogadores mais limitados, repito, e você não tem esses alas que fazem esse vai e vem, até porque o São Paulo não tem ala, o São Paulo não tem lateral, e quando tem, tá machucado. Quando você tem esses caras, você de alguma maneira pode compor o time assim. Por que não fazer? Mas enfim, isso é uma outra questão também, né? Eu quero acreditar que o nosso querido Carpini tá arrumando o time, tá mexendo. O São Paulo sábado contra o Santos também, contra a Ponte foi uma moleza danada, né? Parecia quarta-feira de cinzas. Que nem tem empresa que marca quarta-feira de cinza depois do meio-dia pro cara trabalhar. O cara vem com confete no cabelo, né? Vem com o olho meio fechado, meio aberto. O jogador do contra a Ponte Preta tava assim. Bom, e não era quarta-feira de cinza. O São Paulo, em alguns momentos, parece que não tem espinha dorsal. A espinha que liga lá a nossa cachola, liga lá com o resto do corpo, com as pernas. O São Paulo não tem espinha. Sem essa espinha não vai funcionar, né? Se tem no Alisson uma certa evolução com relação ao futebol que ele jogava, mas também tem os limites do Alisson, como eu falei aqui, estou apostando 2 orelhas para um gol. Eu troco 2 orelhas por um gol do Alisson, né? Então, ou seja, tem todas as limitações dele, apesar de ser um cara muito esforçado, e a gente sabe disso. Se tem no Maia um excelente jogador, mas que a fase não está muito legal, eu não vejo mais aquela intensidade do Alisson, aquela chegada na área, aquela batida a gol, aquela movimentação toda, aqueles passes em profundidade, um monte de coisa legal que a gente vê do Alisson, eu não sei. Mas tudo bem, pode ser só o momento que ele está vivendo. Se você tem isso, mas você não tem a espinha dorsal, você não tem aquilo que leva das pernas para a cabeça, você não tem. Que talvez fosse o caso do Rames, mas eu não vou nem entrar na discussão do Rames agora, né? Então eu acho muito interessante, de repente, o Carpa aproveitar essa semana para tentar fazer uma composição no meio. Lá atrás, quando o Rames chegou, e a gente ainda não tinha o Luiz Gustavo, eu tinha imaginado uma composição em que uma tripla volância ela permitisse não só uma proteção maior à defesa, às laterais, como também que a gente tivesse um armador, um cara que ficasse livre e isolado de responsabilidade, cuja única função fosse pegar a bola, criar, olhar, ver quem está descendo pelos lados, ver o Caleri chegando para fazer, né, o pivô, ou meter uma bola em profundidade para o Caleri e ir para a entrada da área para bater, fazer um 2. Eu tinha imaginado isso, né? E agora, diante da ausência dessa criação, eu volto a imaginar isso. Eu fico pensando, o Carpá, médico, de técnico e de maluco, todo mundo tem um pouco, né? De técnico e de louco, todo mundo tem um pouco. Eu fico imaginando, Carpá, a gente jogar, por exemplo, com o Maia, com o Alisson e com o Luiz Gustavo, fazendo essa trinca, né? Isso pode me ajudar a dar mais liberdade para o meu lateral, que eu não tenho, lateral esquerdo, e para o meu lateral direito, que eu também não tenho. Mas enfim, a hora que tiver, vai me permitir uma liberdade maior para a descida desses alas. Em vez de fazer 3 zagueiros, eu faço uma tripla volância. E deixaria, por exemplo, agora eu vou colocar aqui o Márcio Araújo, o Michel Araújo, desculpa. Colocaria o Michel Araújo como esse cara, esse canhoto, esse cara que tem uma boa visão de jogo, esse cara que tem uma boa condução de bola. Tá? De repente pode ser outro aí que vocês entenderem adequado. De repente é o Luciano para uns, de repente é o Galopo para outros, enfim. Eu não vou questionar essa função. Ou melhor, eu não vou. Eu acho que o Michel Araújo caberia bem ali. Para fazer justamente essa ponte com o ataque. Sem a necessidade, tudo bem, você vai colocar lá nas funções desse cara, desse quarto cara do meio de campo, você vai pôr nas funções dele lá. Só que você põe lá, em quarto lugar, marcar o jogador adversário. Sabe assim? A primeira coisa é criação e liberdade. Para ele poder, sabendo que atrás dele tem a volância ali protegendo, para ele poder pensar única e exclusivamente em criação. Quando o Lucas puder jogar,
com o Caleri, com a descida dos laterais, com a chegada do Luiz Gustavo, com a chegada do Alisson. Eu não sei, eu experimentaria isso, gostaria de saber muito também a opinião dos meus irmãos, que é aquilo, como dizem, né? De técnico e de louco. Todo mundo tem um pouco. Legal, gente? É isso daí. Reflexões do dia aí para os irmãos poderem quebrar a cabeça. Dá uma curtida no vídeo se gostou, isso ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela presença de vocês no pós-jogo do último sábado, né? E que vocês tenham uma terça-feira abençoada. Ronei Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto, um abraço.